Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Hoje eu vou ter que contar com um pouquinho mais da misericórdia de vocês, porque está um pouquinho rouco, fui acometido de uma gripinha, mas acho que dá para tocar até o fim, vou tentar. E vamos tentar também encerrar o capítulo 5, né, de Romanos, um capítulo rico, nós vimos aí, né, tem muita coisa nesse capítulo. É maravilhoso, ao mesmo tempo desafiador, comprometedor, e é um capítulo que traz a essência mesmo da história da humanidade, a essência da história da cristandade, e a gente percebe que ele traz verdades que nos mostram a importância da historicidade bíblica. Se nós não enxergássemos trechos da Bíblia, ou a Bíblia como histórica, nós não teríamos, a Bíblia fica sem sentido, o Evangelho fica sem sentido, a obra de Cristo fica sem sentido, né? Então é isso que nós vimos. E nós vamos aí, estamos ainda no capítulo 5, né, versículo 12 até o 21, vou ler de novo. Então é a 20ª parte já, e é a 4ª pregação nesse texto, nesse trecho, né, a 20ª pregação da carta toda até aqui, né? O tema é o mesmo. É a 4ª parte do mesmo tema, que é 2 homens, 2 destinos. Eu vou ler de novo, do versículo 12 até o 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos mais uma vez, pedindo a ajuda do Espírito Santo, né? Para nos enriquecer mais uma vez com a palavra de Deus, né? Pai, nós dependemos do ministério do Teu Espírito Santo para nos auxiliar nessa noite, para nos dar ouvidos sensíveis à voz de Deus, não do homem, para que tenhamos corações sensíveis e prontos e receptivos à verdadeira palavra de Deus, que é aquela que salva, é aquela que consola, é aquela que vivifica. Senhor, que o Teu Espírito nos conduza nesse estudo mais uma vez nessa noite, como tem sido dia após dia, Senhor. Pai, nós confiamos em Ti, dependemos de Ti e suplicamos isso a Ti, Senhor, por amor ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém.
Então, como eu disse para os irmãos, não pretendo aqui também tirar tudo que o texto tem, é lógico, não tem como, mas acho que a gente conseguiu avançar bem, conseguiu ter uma boa visão desse capítulo 5, pelo menos esse trecho, 12 a 21, e é um texto realmente rico, difícil, mas importante. Bom, nós vamos tentar partir para esse encerramento, e antes disso, além de partir para o encerramento, eu prometi para os irmãos que a gente vai fazer um balanço geral, né, do que já foi visto até agora, do capítulo 5, 12 a 21, de 12 a 21. Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena recapitulação dos contrastes que nós já vimos entre Adão e Cristo. Os contrastes, alguns deles que nós já vimos nesse trecho. Em primeiro lugar, a gente já viu que Adão, por sua desobediência à lei de Deus, ele abriu as portas para o pecado e a morte entrarem no mundo. Nós vimos isso, versículo 12. Foi através de um homem, esse homem é Adão, que a morte, aliás, o pecado, e junto com o pecado a morte, entraram no mundo. E o mundo, nós entendemos, não só a humanidade, mas todo o cosmos, todo o universo foi abalado e desestruturado pela chegada do pecado. Em contraste, Cristo, por sua obediência a Deus, ele trouxe justificação e vida eterna a todos os que nele creem. Agora a diferença é, não a todo o cosmos, mas ele vai estruturar o cosmos na sua segunda vinda, mas ele já reconciliou consigo, ou com o Pai, os eleitos, o povo eleito. Então, o que perdemos em Adão, Cristo restaurou aos eleitos, no sentido de morte, e ele restaurou a vida eterna para os eleitos, para o povo eleito. Obrigado, irmão. Em segundo lugar, a motivação de Adão era fazer a sua própria vontade. Os olhos de Adão estavam para dentro de si mesmos. Ele queria fazer a sua vontade. E qual era a vontade dele? Ser igual a Deus. Essa era a vontade de Adão. E para suprir o seu próprio ego. Então, a motivação de Adão era satisfazer-se a si mesmo. Em contrapartida, a motivação de Cristo foi obedecer à vontade de Deus, e ele não teve, então, como usurpação o ser igual a Deus. Vejam, ele que era Deus, ele abriu mão da sua posição divina para obedecer ao Pai, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas, e com isso, ele também abençoou a outros. Os seus olhos estavam para fora de si. Cristo estava olhando para fora, ao contrário de Adão, que olhava para si mesmo. Cristo olhava para fora. Então ele abençoou a muitos. Esses muitos são os eleitos. Em terceiro lugar, nós vimos que por uma só ofensa, eu vou ter que abaixar um pouquinho o tom, para ver se eu aguento até o final. Por uma só ofensa de um só homem, que esse homem é Adão, todos são feitos pecadores e indesculpáveis diante de Deus. Nós vimos isso. Nós herdamos em Adão a sua natureza, e a sua natureza é pecaminosa e, portanto, indesculpável diante de Deus. Isso nós recebemos por causa do pecado, da ofensa, do ato de ofensa de Adão, um único ato. Em contrapartida, em contraste com Adão, por um só ato de justiça, que nós já vimos também, e de um só homem, esse homem é Cristo, muitos são feitos justos e foram reconciliados com Deus. Então, enquanto o ato de ofensa de Adão afastou toda a humanidade de Deus, o ato de justiça de Cristo aproximou, reconciliou os eleitos com Deus. Ele restaurou a amizade, por assim dizer, entre o homem eleito e Deus. Essa é a diferença também. Em quarto e último lugar, vimos em tudo isso, então, o princípio da solidariedade. Vocês se lembram que eu falei sobre isso?
Aqui está o princípio da solidariedade. Nós somos solidários, nós nos identificamos com Adão ou com Cristo. Aqueles que estão em Adão e não têm a graça de Deus em Cristo, permanecem em Adão, estão identificados em Adão, são solidários com Adão. Eles estão pendurados na mochila de Adão. E onde Adão for, para onde Adão for, eles irão. Aqueles que creram em Jesus, eles estão pendurados ou dentro da mochila de Jesus, não é? E irão para onde Jesus está. Então, nós somos solidários com os nossos cabeças de raça. Eles são dois cabeças federais. Adão é a cabeça federal da raça humana caída, Cristo é o cabeça federal da raça eleita, a raça que está salva. Mas não só o princípio da solidariedade nós vimos também o princípio da responsabilidade. Qual é esse princípio? Está no versículo 16, daí do capítulo 5. Nós vimos que se o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E nós vimos que essas muitas ofensas não fala somente do ato de Adão e do pecado de Adão, mas fala das nossas muitas ofensas. Todos os eleitos foram salvos e os seus pecados, todos os seus pecados foram perdoados. Isso está em uníssono com Isaías capítulo 53, quando o profeta Isaías diz que Cristo, ou Ele, levou sobre si todas as nossas transgressões e por suas pisaduras nós fomos sarados. Não é? Então Ele levou todos os nossos pecados. Então há sim responsabilidade individual para todos os eleitos também. Não foi só por causa de Adão, senão parece até meio injusto, né? Mas não foi só por isso. Foi também porque todos somos pecadores, sim. Não é? Nós também somos responsáveis por nossa condenação por causa dos nossos próprios pecados. Bom, eu quero encerrar trabalhando os dois últimos versículos que a gente não estudou ainda, não vimos ainda, versículos 20 e 22, para a gente selar com um título triunfal, não é? Com um tema triunfal nesse capítulo 5, maravilhoso e também difícil. Não é? O tema é o triunfo final da graça de Deus em Cristo. O triunfo final da graça de Deus em Cristo, versículos 20 e 21. Então nós vamos trabalhar esses dois versículos nessa noite e depois fazer algumas aplicações e ver o balanço que a gente consegue fazer de tudo que nós já vimos, não é? Bom, versículo 20, Paulo está encerrando aqui e ele traz de novo à tona, ele traz de novo à baila o assunto que ele mesmo já tinha explicado várias vezes. Qual é o assunto? A lei. Ele traz de novo a lei à tona. Ele quer mostrar de novo, ele quer apresentar para todo mundo que a lei tem sua participação na graça. Ele quer mostrar que a lei foi dada com um objetivo bom. Existe um objetivo, existe um porquê da lei. E ele vai trabalhar aqui a lei com a graça. Qual é o objetivo da lei? Bom, em primeiro lugar, na primeira parte desse versículo 20, Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para avultar a ofensa. O primeiro objetivo da lei, nesse primeiro pedaço, desse primeiro trecho do versículo 20, é uma forma negativa de olhar. Nós olhamos de uma forma negativa. Ela veio para avultar a ofensa. Então, de maneira negativa, a gente poderia dizer, em primeiro lugar, a lei trouxe um peso maior ao pecado. O homem, desde Adão, sempre teve a lei de Deus em seu coração, gravado em seu coração e em sua consciência. Mas, com a chegada da lei mosaica, com a lei de Moisés, a lei passou a ser oficializada, ela passou a ser formal, ela foi formalizada, e isso para trazer mais peso. Paulo diz que a lei veio para avultar a ofensa, para dar forma, ou avultar,
para destacar a ofensa, para destacar o pecado, para mostrar o volume do pecado, para fazê-lo mais horrendo ainda, pior do que a gente poderia imaginar no nosso coração e na nossa consciência, pela lei de Deus, nas palavras de Deus escritas nas tábuas da lei, nós vemos o quanto Deus abomina o pecado, a ofensa, a desobediência, o pecado. Então a lei veio para isso, de uma forma negativa primeiro, para avultar o pecado, avultar a ofensa. Então a lei mostra que ninguém é condenado injustamente pelo pecado do outro, mas é condenado pelos seus próprios pecados. Esse é o objetivo da lei. Ela traz luz, né? Por quê? Porque todos têm a lei gravada em sua mente e em seu coração. Para que isso? Para que todos se calem. Para que ninguém chegue diante de Deus e fale: Senhor, é injusto esse tipo de condenação que eu estou recebendo. Mas a lei estava mostrando isso. Seja de qual forma for, ou no íntimo do coração humano, da consciência humana, ou a lei escrita, ela veio para avultar, ela veio trazer luz, ela trouxe realidade, clareza, ela não deixou o pecado oculto. Todo ser humano, não precisa ser cristão, sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano tem o senso de justiça. Todo ser humano tem o senso do que é moral e do que é imoral. Não há ninguém, a não ser que falte parafuso em sua cabeça, ele não tem condições de saber dessas coisas. Mas toda mente normal, não precisa ser cristão, ele sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano. Então, todos vão se calar diante do tribunal de Deus. Todos vão se calar diante do tribunal de Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro objetivo da lei é esse: avultar a ofensa, o pecado, trazer luz. Em segundo lugar, o objetivo da lei, agora de forma positiva, a gente pode dizer que a lei tornou a graça ainda mais benigna. Ele diz no final do versículo 20, na segunda parte: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fala que onde o pecado foi avolumado por causa da lei, foi avultado por causa da lei, quando a lei chegou, a lei mostrou o pecado, ela avultou o pecado, mas aquele pecado, por maior que ele pudesse ter sido, a graça foi maior do que ele ainda, superabundou, ela cobriu o pecado. Ela foi maior do que o pecado. Então a lei também traz grandeza, mais preciosidade para a graça de Deus. A lei faz a graça ainda mais poderosa do que o pecado. Ainda que ele seja abundante, o mais horrendo de todos os pecados que você pode imaginar. Pode pensar em pedofilia, pode pensar em prostituição, pode pensar em assassinato, qualquer um deles. Não há um que a graça não seja maior do que ele. Não há um pecado que não seja sujeito à grandeza da graça de Deus. A graça de Deus é maior. Por isso que não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. A graça de Deus é maior. Então a lei avultou ainda mais a graça, tornou ela mais maravilhosa, preciosa. E tudo o que o pecado nos roubou, a graça nos restituiu de maneira muito mais abundante, porque nós não fomos somente restituídos como homens em Adão. Quando Deus nos restaurou através de Cristo, pela sua justiça, pela graça, nós recebemos muito mais. Deus, quando nos justificou, não somente nos colocou na posição de Adão antes da queda, Ele colocou na posição de Cristo no trono. Ele nos deu muito mais do que nós tínhamos em Adão, ainda que não tivesse a queda. Ele nos fez herdeiros dos céus, não do jardim. Ele nos fez herdeiros da glória, não de um mundo criado. Ele nos fez herdeiros da eternidade. E tudo que nós pudéssemos ter de bom no jardim do Éden, nós temos muito melhor na glória, na Nova Jerusalém. E nós nem imaginamos como é que vai ser. Mas é superabundante graça.
É muito mais do que nós poderíamos imaginar. Então, se a lei avultou o pecado, muito mais ela supervalorizou a graça. Então, essa é a bênção e o propósito da lei, meus irmãos. Ela traz luz sobre os dois, ela traz luz sobre o pecado, mas ela também traz luz sobre a graça. A lei sempre tem esse objetivo, é de salvar, não de condenar. A primeira instância, ela traz a verdade, e quando o homem se depara com a verdade do seu pecado, a lei também aponta para Cristo, e fala, olha, em Cristo você pode ser salvo, não importa o tamanho dos seus pecados, ou a quantidade dos seus pecados. A lei aponta para a realidade, o homem está perdido sem Cristo, mas eu te aponto Cristo. Cristo veio para resolver esse problema de uma vez por todas. A graça dele é superabundante para cobrir os seus pecados. E essa é a bênção do Evangelho. Essa é a bênção que a própria lei nos traz. Então, se as trevas da condenação trazem esse desespero, porque nós estamos nas trevas, quando a gente se depara com os nossos pecados, é como se a gente entrasse num túnel, num quarto escuro, absolutamente escuro, de trevas, de medo, de pavor, por causa dos nossos pecados. A lei também aponta para o Evangelho, aponta para Jesus, para uma luz, como se fosse a luz de todos os sóis, de todas as galáxias, unidos numa única luz, num único facho de luz, uma luz imensa, entra no nosso coração, dissipa o pecado, dissipa as trevas e traz salvação para o homem. É essa a obra do Evangelho. Isso é maravilhoso. A lei faz isso. A lei dissipa o medo da condenação e da morte eterna que paira sobre o coração daqueles que não estão em Cristo. A lei faz isso para a salvação. Ela faz isso para a salvação. Então, resumindo o versículo 20, se não fosse a luz da lei, não veríamos a tamanha desgraça do pecado, onde nós estávamos em Adão, mas também nem veríamos a abundância da graça que temos em Cristo. A lei veio para isso, para mostrar tanto um como o outro. Esse é o objetivo da lei que Paulo diz aqui no versículo 20. Encerrando o versículo 21, o propósito final da justificação. Qual é o propósito final da justificação pela fé? Paulo diz no versículo 21, a fim de que, com o propósito de, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em primeiro lugar, o propósito final da justificação, ele está encerrando o texto, vocês se lembram, né? Nós estamos encerrando o texto que fala sobre justificação. Nós estamos falando sobre a justificação. Paulo está mostrando os dois fatos, porquê da justificação, o fato de estarmos em Adão, não haveria chance sem a justificação operada por Cristo, não é? Então, o primeiro propósito é mostrar que a graça desbarata o reinado do pecado e da morte. A graça veio destruir um reino. A graça veio destruir um reino poderoso. Esse reino reina inevitavelmente sobre todos aqueles que não estão sob a graça. Qual é o reino? O reino do pecado e da morte. Paulo diz que, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então, a graça vem desbaratar o reinado do pecado e da morte. Eles não são competidores, irmãos. A graça e o pecado e a morte, a graça contra o pecado, não existe essa disputa. Onde chegou a graça, simplesmente acabou o pecado. Acabou a morte. Eles são excludentes, eles não concorrem entre si. Simplesmente onde há graça, não há mais morte, não há mais pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que a graça é mais poderosa do que o pecado e então ela vence o pecado. Onde chegou o segundo, que é a graça, o primeiro foi aniquilado. A justiça pela graça exterminou
definitivamente o reinado da morte e da condenação eternas. Onde a graça chegou, ela destruiu isso, a justificação pela graça destruiu isso. Então elas são excludentes, uma exclui a outra, é que nem água e óleo, não se misturam. Onde você põe água, se você puser óleo, eles não se misturam. E assim também a graça e a morte, ou o pecado. Onde há graça, não há mais pecado para a morte. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Como o autor de Hebreus escreveu, acompanhem comigo o capítulo 9 de Hebreus, só o versículo 26. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26, diz assim, falando de Cristo e do seu sacrifício maior do que os sacrifícios passados, não é? Ele diz assim, ora, neste caso seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Está falando de um único sacrifício, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício de Jesus mesmo, o pecado. Então Cristo aniquilou o pecado. Depois nós vamos ver no capítulo 6 o que significa aniquilou. Ele não terminou esse assunto ainda, mas ele vai dar continuidade, focando de outra maneira agora. Mas ele mostra que então a graça, chegando, ela destruiu o reinado do pecado e da morte. É isso que Paulo está falando, e o escritor de Hebreus nos ajuda com esse versículo 26 do capítulo 9 de Hebreus. Então, Cristo se manifestou uma vez por todas, falando de Hebreus 9, 26, não é? No final do versículo, de uma vez por todas, Cristo se manifestou para aniquilar, pelo sacrifício dele mesmo, o pecado. Cristo aniquilou o pecado. Em segundo lugar, o segundo propósito da justificação é mostrar que a graça não é barata. A graça não foi um arranjo entre o Deus Pai e Deus Filho para tentar resolver o problema, fazendo vista grossa para o pecado. Não é uma coisa meio mancomunada, uma coisa suja, uma coisa corruptível. Não é uma coisa, um jeitinho brasileiro, como muitos dão. Não, a graça não é barata, porque ela reina Ela reina por quê aí no versículo 21? A graça reina pela justiça. O que é que significa isso? Significa que foi feito justiça. Alguém pagou. Não fui eu, não foi nenhum de vocês, não foi Adão, mas Cristo pagou. A graça não anula a condenação. A graça não anula a graça satisfaz a justiça de Deus. A graça não anulou a sentença de morte, ela não anulou, mas a sentença de morte foi cumprida. Em quem? Em Jesus Cristo. Ele pagou o alto preço pela nossa redenção, pela nossa justificação. Então, a graça não é barata não, custou caro. Você nem imagina o preço da graça. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, nunca poderia imaginar o preço dos meus pecados que foi pago lá na cruz. Então significa que aquele escrito de dívida que nos condenava não foi cancelado sem pagamento. Ele só foi cancelado depois de pago. Lembram-se o grito de Jesus na cruz, tetelestai, o que é que significa? Está consumado, está pago. Quando Jesus rendeu o seu espírito, antes disso ele gritou, está pago, está consumado. Eu paguei o preço. Então, a graça reina pela justiça, ela é justa, ela não foi feito de qualquer jeito, ou de um jeito corruptível.
Não, Deus não deixou para lá a dívida, não. Ele cobrou até o último centavo da dívida de cada um de nós, dos seus eleitos, na pessoa do Filho. O Pai cobrou centavo por centavo ali na cruz. Ele cobrou. E a sua justiça, a justiça do Pai, foi satisfeita por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós não devemos nada para o Pai. Não porque eu paguei e nem você, mas porque Jesus Cristo pagou. Então o Pai não pode cobrar duas vezes a mesma dívida. Ele não vai cobrar mais de mim nem de você, porque já está pago, já está resolvido. Essa nota promissória, a minha, a tua, a dos eleitos, já está carimbado, tetelestai, está pago, está pago. Então a graça não anulou a sentença de morte, a graça existe pela justiça que foi feita por Cristo. Em terceiro e último lugar, qual o propósito? O propósito final da justificação pela graça é, óbvio, a glória de Deus. É a glória de Deus. A justificação pela graça tem por objetivo final, e nós poderíamos dizer sem dúvida nenhuma, como objetivo maior, a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele encerra o versículo 21, dizendo que tudo isso aconteceu pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está querendo dizer que tudo que Deus fez, esse plano maravilhoso, esse plano complexo, extremamente intrincado, difícil, a economia de Deus é difícil a gente compreender. Esse plano, esse projeto, ele não foi um plano B que veio para resolver a falha do plano A por causa da queda de Adão. Não, o plano já era completo no coração de Deus, e quando Deus envia o seu Filho, faz parte do seu plano eterno. Nunca houve um segundo plano de Deus. Todo esse projeto é um único projeto de Deus. E tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Tudo o que Ele faz para a glória de si mesmo. Não que, se Ele não tivesse criado a humanidade, se Ele não tivesse criado Adão, se Ele não tivesse criado todo o universo, se Deus não tivesse criado o jardim, e não houvesse a queda, e depois essa redenção maravilhosa em Cristo, que Deus perderia algo da sua glória. Não, a glória de Deus ela é imutável, ela sempre será a mesma. Ela sempre será a mesma. Mas essa glória, ela foi nos comunicada para que nós pudéssemos ter prazer em Deus. Ela foi nos comunicada para que nós pudéssemos nos encher, nos enriquecer. Em amor, Deus comunica a sua glória através da redenção e através da pessoa do seu Filho. Ele vem demonstrar isso, para que alguns, os seus eleitos, possam desfrutar da sua glória, da graça da sua glória, ou da glória da sua graça, tanto faz. Então, a glória de Deus em Cristo Jesus é o final, objetivo final da justificação. Ainda bem que eu já estou quase acabando. Então, Deus permitiu o pecado, o mal e a morte entrarem no mundo para a sua própria glória. Deus não faz nada então, ou não permite nada no seu mundo criado, é dele. Ele não permite nada se não for para a sua própria glória. Nada, nem o mal, nem Satanás. No fim, Deus vai reinar sobre Satanás e todos os seus inimigos na derrota eterna. Ele vai derrotá-los definitivamente, e assim a sua glória será vista. Não vai aumentar, mas a sua glória vai ser vista por aqueles que puderem presenciar a derrota de Satanás e do seu reino das trevas, e nós vamos estar lá, nós vamos presenciar, e nós vamos adorar esse Deus pelo resto da nossa vida eterna, essa glória. Então a morte não combina com o universo criado para adorar eternamente o Criador eterno. Tudo de Deus é eterno, tudo que Deus criou é eterno. Então a morte não combina no seu reino.
Como eu falei, quando ela chega, a outra sai, a graça. Não dá. A graça trouxe vida eterna. Não tem mais chance para a morte. A morte é o último inimigo a ser aniquilado, e será. E na verdade já foi em Cristo. A morte já foi. O universo eterno de Deus não tem espaço para a morte. Então o Criador vai ser adorado por um monte de gente que vai viver eternamente para isso. São os eleitos. Eles viverão eternamente para glorificar a Deus. E um pouco disso nós já desfrutamos agora. Qual é o propósito? Qual o supremo propósito da vida? É glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Nós vamos glorificar quando nós gozamos, nós o adoramos, nós desfrutamos dele, nós dependemos dele. Nós o amamos, nós queremos servi-lo. E nisso nós glorificamos a Deus. Isso não aumenta a sua glória, a sua satisfação plena. Ele já é pleno em si mesmo. Isso não altera a sua satisfação. Isso nos traz satisfação. Isso nos enche. Então é para isso que a criação existe, para ser eterna e para glorificar ao Deus eterno, para adorá-lo para sempre. Então vamos concluir fazendo algumas aplicações dentro dessas conclusões. Em primeiro lugar, desse trecho que nós lemos, então, Adão imputou o que para nós? Adão imputou dívida em nossa conta. Nós temos que ter isso na nossa mente. Adão colocou alguma coisa na nossa conta. O que é que foi? Dívida. Se você tinha algum saldo diante de Deus, Adão deixou negativo. Você não tinha nada. E estava devendo. Adão só imputou dívida na nossa conta. Cristo imputou a sua justiça, que quitou a nossa dívida, para que sejamos agora justos diante de Deus, reconciliados com Deus. E mais, somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus. Então, se Adão imputou dívida, Cristo pagou a dívida e ainda nos fez herdeiros de Deus. Muito mais abundantemente do que o pecado fez, a graça em Cristo nos deu. Em segundo lugar, da mesma forma que nos alegramos sobremaneira por esta tão grande salvação pela graça, óbvio, quando você entende isso que nós estudamos, que graça maravilhosa, nós estávamos perdidos em Adão, em Cristo nós temos tudo isso, superabundante graça, somos eleitos da vida eterna, somos herdeiros de Deus, da vida eterna, vamos viver para sempre com Deus. Que coisa gloriosa, a nossa mente ainda não alcança tudo isso, mas nós já podemos desfrutar alguma coisa disso. Então a gente adora, a gente é grato a Deus, por essa tão grande salvação. Mas nós entendemos também que essa mesma graça também é extremamente comprometedora. E por que ela é comprometedora? Porque embora sejamos ainda pecadores, nós somos ainda pecadores, salvos pela graça, mas pecadores, ainda somos. O pecado não mais reina sobre nós. O texto cansou de falar isso para nós. Entre linhas. O pecado não reina mais sobre nós. Ele não tem mais domínio sobre nós, os eleitos, pela graça que está em nós. A graça nos libertou do domínio da morte e do pecado. E agora temos então a responsabilidade de não viver mais pecando. Então a graça é comprometedora, porque ela traz luz mais do que nós estávamos nas trevas, sem dúvida, claro. A graça traz luz. Nós somos salvos trazendo um monte de pecados, mas Cristo lavou-nos dos nossos pecados, e assim Ele nos santificou. Agora, o pecado não reina mais no nosso corpo. Não é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, que ele menciona no versículo 21, no versículo 20, não é por causa disso. Não é porque onde abundou o pecado e superabundou a graça, que nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde ainda mais.
E isso aqui é assunto do capítulo 6. Vocês percebem no versículo 1 do capítulo 6. Nós não vamos entrar nisso ainda, mas isso compromete. Só fazendo já uma análise, ligando o capítulo 5 com o capítulo 6 de Romanos. Por quê? Porque você é eleito, se você for salvo e tem a vida eterna, então o pecado não reina mais nos seus membros. E você não está mais sujeito ao pecado. Então você não deve mais pecar. Eu não estou dizendo aqui que, humanamente falando, nós estamos livres totalmente de cair em pecado vez por outra. Nós somos sujeitos ao pecado. O que eu quero dizer aqui é que, uma vez caindo no pecado, o crente, que é verdadeiramente crente, ele se arrepende. Ele se lança na cinza e no pó, ele chora, ele pede perdão para Deus, ele pede perdão para quem ele ofendeu, e ele volta, ele deixa o pecado. Mas ele não fica vivendo no pecado. Ele foi transformado pela graça. Por isso a graça compromete. Porque se você diz que é crente, e você foi salvo e justificado, mas permanece no pecado, me mostra a tua salvação. Me mostra a tua justificação. Qual é a prova da tua justificação se você permanece na vida de pecado e de trevas? Que luz você tem? O que o Espírito Santo fez na tua vida? Tiago fala muito bem sobre isso. Mostra essa tua fé sem obras. Qual é a primeira obra? Arrependimento. Arrependimento, abandono do pecado. Vida santa. Há pecado, sim, o crente peca, vez por outra, e ele se arrepende, como eu já falei, mas ele não fica no pecado. Aquele ambiente de pecado não é mais o ambiente dele. Ele sente falta de ar naquele ambiente. Agora eu estou criando peixes, né? Voltei a criar peixe, e é uma coisa bem gostosa. E a gente percebe que quando o ambiente começa a ficar cheio contaminado de amônia, os peixes começam a morrer, porque o oxigênio vai embora. Não é o ambiente propício para ele. O ambiente do crente, se ele está em pecado, está cheio de amônia. Ele não respira lá dentro. Se ele está respirando lá dentro, então ele não foi transformado ainda. Então ele não é verdadeiramente crente, ele não foi transformado. Se ele permanece no pecado. Onde a amônia que não dá para respirar, ele não fica. Ele corre dali, ele foge do pecado. Agora, fazendo então esse balanço geral que eu disse para vocês, para encerrar, Romanos 5, de 12 a 21, foi aí, né, um trecho bastante longo, né, bem complexo. Não tenho a pretensão de dizer para vocês que nós já pudemos tirar tudo que tinha no texto. Se algum outro irmão quiser também compartilhar de novo, acrescentar mais alguma coisa, estamos aí na liberdade, não é, para continuar estudando esse texto, que realmente vale a pena, porque ele é rico. Mas vamos tentar fazer um balanço bastante rápido, pequeno, do que a gente já viu, dos ensinamentos desse trecho de capítulo 5, de 12 a 21. Primeiro grande ensinamento aqui: Adão não é um mito. Adão não é um mito. Da mesma forma que Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis capítulos 1, 2 e 3, se você considerá-lo como mito, como historinha para boi dormir, como algo fictício, não real, não histórico, você pode jogar a tua Bíblia fora. Porque se Adão não existiu, não foi um personagem real, histórico, Jesus Cristo veio para esse mundo para quê? Veio restaurar o quê? Já falei sobre isso. Então, só fazendo esse balanço, as doutrinas da criação, da queda e da redenção, baseadas nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis, mais falando ainda da vida de Adão, ou de Adão, não é? Eles são reais, eles não são mitos. Então, guarde isso na sua mente: Adão não é um mito. Gênesis 1, 2, 3 não são mitos, são reais e históricos. Em segundo lugar, a lei sempre existiu desde Adão até nós. Aonde ela está? Primeiramente, no coração de todo homem, na consciência de todo homem. A lei sempre existiu. Por isso, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Não há um justo sequer. Paulo afirma isso.
Aqueles que não estão em Cristo, estão em Adão e são indesculpáveis. E a única chance de nós não sermos culpáveis diante de Deus é quando nós estamos em Cristo, confiados na sua justiça, não na nossa. Então, depois de Adão, nenhum homem nasce isento de pecado, e isso é uma grande realidade. Você vai ouvir muita coisa sobre isso nesse presente século. Você vai ouvir muita gente falando, que isso, que bobagem. Imagina, a criancinha nasce em pecado. Que bobagem, que coisa louca é essa? Não, o homem nasce bom, o homem é inerentemente bom, a sua natureza é boa, a sociedade que faz o homem ruim, cruel. Não! O homem nasce pecador, mau, corrupto e desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. E se Deus falou, ponto final. Nós nascemos em Adão e nascemos em pecado, e ponto final. E por isso não há um justo sequer, a não ser aqueles que estão em Cristo Jesus. O homem não nasce puro. Terceiro lugar, Adão nos representa quanto ao pecado. Sim, ele é o nosso cabeça federal a nível de pecado. Em Adão, nós somos considerados pecadores, mas não é só pelo pecado dele que nós somos considerados pecadores. Nós também pecamos. Nós também pecamos. Por causa dos nossos pecados, nós também somos considerados pecadores. Então existe sim a solidariedade com Adão, mas existe também a responsabilidade comigo mesmo, com você mesmo. Por causa do seu pecado, do meu pecado, nós também somos pecadores. Em quarto lugar, a queda ou o pecado são universais. Ninguém nasce sem pecado. O pecado é universal, toda a humanidade nasce em pecado. Isso chama-se universalidade, é a universalidade do pecado. Mas a salvação não é universal. A salvação é só para aqueles que Deus chama, só para aqueles que Deus elege, só para os eleitos, só para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Somente esses são salvos, e ponto final também. Por que eu digo ponto final? Porque não sou eu que ponho esse ponto, é Deus. Deus assim determinou, e quem somos nós para questionarmos a Ele? Em último lugar, a justiça que nos justifica não vem de nós mesmos. Não é por alguma coisa boa que eu fiz ou você fez, que nós somos salvos. Não, continuamos miseráveis homens que somos. Mas essa justiça que nos justifica é dom de Deus, é um presente de Deus. Por isso, a honra, a glória, os méritos são somente de Cristo. Foi Ele que nos concedeu justiça. Nós devemos adorá-lo, nós devemos contemplá-lo, nós devemos cantar para Ele, nós devemos reverenciá-lo, servi-lo, amá-lo por toda a nossa vida. Nós devemos abandonar qualquer coisa que possa ofendê-lo no sentido de manchar a sua honra por causa da minha vida de pecado. E eu devo abandonar isso por amor a Cristo, porque Ele merece toda a minha fidelidade, toda a honra, toda a glória. Aliás, nós não só glorificamos, é muito pouco cantar louvores. Não que nós não devemos cantar como nós cantamos de forma maravilhosa aqui nessa noite. Isso é bom e é útil, edifica e glorifica a Deus. Mas muito mais do que isso, honrá-lo é obedecer no nosso dia a dia. Lá onde eu estou escondido, lá trabalhando, dentro de uma sala sozinho, às vezes com pessoas junto, na minha escola, onde eu me relaciono com pessoas, nos meus negócios que eu faço, no relacionamento conjugal, familiar, entre pais e filhos, entre irmãos, dentro da minha igreja. É assim que eu glorifico a Deus, é através da minha conduta, não somente através dos meus lábios quando eu canto. E Ele merece por causa de tudo isso. Sabe por quê? Existe uma frase tão linda, e eu copiei aqui para falar para vocês. Essa frase eu achei realmente maravilhosa. A frase é assim: o primeiro Adão caiu num jardim. Essa frase é de Hernandes Dias Lopes.
O primeiro Adão caiu num jardim. O que é que tinha no jardim? Tudo. Tudo o que Adão queria ou poderia querer estava lá. Ele tinha tudo à sua disposição e tudo era dele. Mas ele caiu. Ele caiu no jardim. O segundo Adão, e você sabe de quem eu estou falando? Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo Adão triunfou num deserto. Quando ele estava sozinho, 40 dias sem comer, sem beber, sem descansar. Como homem, sofrendo as dificuldades de um corpo humano sedento e faminto. Mas ele não caiu diante da proposta de Satanás. Você lembra disso? Ele triunfou. Por isso ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a honra, de toda a glória. Este é o segundo Adão a quem nós amamos, e a quem nós queremos servir por toda a nossa vida. Esse é Jesus Cristo, que merece a nossa fidelidade, o nosso amor. E para encerrar, uma pergunta, na verdade são duas perguntinhas, que podem estar rodando na nossa mente, né? Eu sei, roda na minha também, a gente tem dúvidas quanto à nossa eleição, quanto à salvação, muitas vezes passa isso pela cabeça. Essas perguntas diante desse texto, fala sobre Adão, fala sobre Cristo, onde é que eu estou? A pergunta é essa: eu estou em Adão ou em Cristo? Eu quero saber a realidade, Senhor, né? Eu sou verdadeiramente salvo? Senhor, como é que eu faço para saber isso? Olha, irmãos, a Bíblia só tem uma resposta. A Bíblia só tem uma resposta para a pergunta: eu estou em Cristo? Ou para saber se eu estou em Cristo? Só tem uma resposta. A maior evidência que a Bíblia nos dá para sabermos se estamos em Cristo e não seremos condenados em Adão é a perseverança. Decepcionaram-se? Pois é o que a Bíblia fala. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 24, versículo 13. Jesus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este, não aqueles, por quê? Porque alguns não serão, mas este será salvo. De novo, vou repetir, Mateus 24, versículo 13, palavras de Jesus: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar? Perseverar é não virar as costas para a palavra de Deus, não virar as costas para Cristo, não virar as costas para a igreja, não virar as costas para uma vida de santidade, não virar as costas para a sua fé, para a fé cristã genuína, não virar as costas para aquilo que a igreja nos conduz, através da palavra, óbvio, não palavra de homem, mas a palavra de Deus. Não virar as costas para as coisas do alto. Perseverança é a única resposta para saber se eu estou em Cristo ou não. No último dia eu vou saber se eu estou em Cristo ou não. Se eu perseverar, eu estarei em Cristo. Se eu abandonar aqui amanhã, vocês podem dizer para mim: você não estava em Cristo. Talvez eu possa me arrepender ao longo da minha vida, se Deus permitir, e voltar para a igreja, voltar para Cristo. Uma maneira de mostrar que eu estou em Cristo é estar na igreja, é óbvio. Não existe outra forma. Não há outra forma. Mas se eu estou em Cristo, uma hora eu me arrependo e volto. Mas se eu não voltar e for colhido pela morte, eu não estava em Cristo. Eu não estava em Cristo, porque eu não perseverei. Bom, é duro, mas essa é a resposta da Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela palavra desafiadora que o Senhor coloca em nossos corações. Te agradecemos porque ela toca profundo como espada de dois gumes, a ponto de ferir o nosso homem interior e separar juntas e ligaduras, separar
alma e espírito, Senhor, e colocar a nossa mente em xeque diante de textos tão ricos e tão comprometedores. Por isso eu peço, Senhor, que a Tua graça, que é superabundante, continue operando em nós, trazendo-nos a alegria da Tua salvação, trazendo-nos, Senhor, essa liberdade que nós temos no Espírito Santo, de sabermos que nós somos Teus filhos, e que ela nos ajude a perseverar até o fim, porque sabemos que é pela graça que nós chegaremos lá, e somente por ela nós chegaremos lá. Por isso eu peço a todos nós, derrama abundantemente da Tua graça a cada dia em nossas vidas, até o último suspiro de nossas vidas. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.